Olá a todos, eu, como sempre, sou Vlad Conta a História. Esta é uma pistola M22 normal, e isso não é um acessório estético, isso é um silenciador, Vlad. Mas como é possível? Você tem um dispositivo terrivelmente ilegal na Itália? O ponto é que não é ilegal. O ponto é que existem muitos mal-entendidos sobre os silenciadores em relação à regulamentação e legislação em nosso país. São extremamente raros. Muito poucas pessoas, quando era possível importá-los, porque não é mais possível, os importaram. Posso contar essas pessoas provavelmente nos dedos de uma mão, mas quem os tem, os detém. Pode usá-los e, se for o caso, pode até excedê-los. Obviamente, como com todas as regulamentações, há muitas atualizações ao longo dos anos. A essência da questão é que entre 2010 e 2013 havia, poderíamos chamar de uma lacuna regulatória. Mas havia a possibilidade legal de importar esses silenciadores. Como aconteceu? Agora, muitos conhecerão, especialmente aqueles que talvez tenham se interessado pelo mundo das armas recentemente, conhecem a última normativa que entrou em vigor em novembro de 2013, que diz muito explicitamente que os silenciadores não podem ser importados, não podem ser construídos e não podem ser vendidos. Tenha em mente que não diz possuir ou ceder, até porque a cessão e a venda são duas coisas bastante diferentes. Agora, na Itália do pós-guerra, não havia uma normativa precisa que dizia preto no branco que os silenciadores são ilegais. Havia atos administrativos que, de fato, restringiam completamente o uso por parte do cidadão privado, mas eram atos administrativos não baseados em nenhuma lei. E atenção, um ato administrativo, uma circular do Ministério do Interior, não é uma lei. Isso é algo muito importante para se ter em mente. Havia também para reforçar a convicção do público de que esses dispositivos são completamente proibidos. Eram listas que o Ministério da Defesa regularmente publicava de material destinado ao uso militar. Em teoria, na Itália, um cidadão privado não pode possuir, não pode deter material de uso militar. Mas no que diz respeito aos silenciadores, esses silenciadores, esta lista se referia especificamente e ainda se refere especificamente aos silenciadores destinados ao uso militar. Sob essa perspectiva, reflita sobre algo bem parecido. Os coletes à prova de balas são legais na Itália. Os coletes à prova de balas? Sim, mas não aqueles destinados ao uso militar, justamente de acordo com essa mesma normativa. Portanto, a teoria é que um silenciador não destinado ao uso militar não tem, em termos de lei, nenhuma proibição. Bem, em 2010, a Itália adota uma regulamentação comunitária da União Europeia que, entre outras coisas, diz respeito às armas de fogo. E nesta regulamentação é feita uma lista de partes de armas. De partes de armas, obviamente, não estou falando de armas de guerra. Estou falando de partes de armas comuns, portanto aquelas normalmente possuídas por um cidadão privado, e entre estas partes de armas comuns são listados os silenciadores, moderadores de som, chame-os como quiser, esses dispositivos que podem atenuar o barulho do disparo. Na verdade, com esta regulamentação, muitas nações europeias diferentes, incluindo a Itália, se encontraram na posição de poderem efetivamente importar esses silenciadores ou comprar esses silenciadores. Que, deixe bem claro, é um tabu muito estranho, porque em muitas nações na Europa, os silenciadores ou são legais com licença ou em alguns lugares são literalmente. Você entra em uma loja de armas sem nenhuma licença e pode sair de lá com um silenciador. Porque é uma lei para algumas normas europeias, mas para dizer que muitas coisas na Europa se moveram precisamente com esta lei europeia adotada na Itália em 2010. E como um silenciador é parte de uma arma comum e um cidadão pode importar com a licença adequada as partes de uma arma comum. Houve, embora muito poucos cidadãos na Itália, legais proprietários de armas, que se deram ao trabalho. Como o proprietário deste silenciador para obter da delegacia uma licença de importação, assim como é feito com qualquer arma ou qualquer parte de uma arma por um cidadão particular, e eles obtiveram a licença para importar esses silenciadores. Repito, são números muito pequenos em nosso país, tanto de dispositivos quanto de pessoas que se deram ao trabalho. Por exemplo, nenhuma empresa e nenhum importador fizeram isso, talvez não querendo arriscar consequências legais. Você sabe como na Itália, às vezes, se há uma área cinzenta, ou frequentemente uma nova área, especialmente com coisas delicadas como armas de fogo, muitos têm medo.
Considere, por exemplo, a questão de como o 9x-19 foi liberado. E em sequência, outros calibres, como o 50 BMG, recentemente aprovado pelo banco de prova, onde antes era considerado um poderoso calibre militar, descobre-se que pode ser usado para fins esportivos e não há nada de fato normativo que proíba esse calibre. Com os silenciadores foi algo bastante semelhante. Foram necessárias pessoas corajosas que interpretaram bem essa normativa e importaram esses silenciadores para evitar equívocos. O proprietário deste pegou em 22 Long Rifle, por exemplo. Justamente porque, voltando à questão do equipamento militar, ninguém na delegacia, por exemplo, pode objetar o fato de um silenciador. Para o 22 Long Rifle ser equipamento militar, entendem se fossem 9 milímetros. Ou, por exemplo, para o 223 poderia haver essa ambiguidade, enquanto com o 22 Long Rifle não há ambiguidade desse tipo. Não é claramente um equipamento militar e, portanto, uma parte de arma comum. Então, desde 2010 foi possível, embora em números exíguos, fazer isso. Tampa que, como dissemos, foi fechada pela regulamentação de novembro de 2013. Essa regulamentação proibia absolutamente a importação, a construção e a venda. Portanto, todos esses silenciadores que foram importados antes dessa data são os que restaram. No entanto, como vocês veem, tenham em mente como a regulamentação de importar, fabricar e vender, nada impede neste momento quem já os teve entre 2010 e 2013 de possuir, usar e, se for o caso, ceder. Até porque a cessão ou o comodato de uso e a venda são duas coisas diferentes. A jurisprudência também é bastante clara nesse ponto. Simplesmente o Código Civil define a venda. Para haver uma venda, deve haver uma transação de dinheiro. Outras sentenças do tribunal destacam que se eu vender uma arma para você, sendo ambos cidadãos privados com porte de armas, não há ilegalidade. Não constitui uma atividade de venda, porque não é uma atividade profissional que vou realizar. Portanto, sim, mesmo que muitos, talvez em fóruns, digam o contrário, na verdade nada na lei proíbe de ceder este silenciador, reforçando o fato de que esses dispositivos são legais. Há uma questão bastante interessante, que a partir de 2023 envolve a Itália e algumas regiões, por exemplo, em particular a Toscana. De fato, mesmo que os silenciadores sejam expressamente proibidos para a caça, a partir de 2023, eles são permitidos para atividades de controle da fauna selvagem, que normativamente não equivale à caça. Não é a mesma coisa que ir caçar, a atividade de controle da fauna selvagem. E em particular a Toscana, expressamente, ao acolher esta normativa nacional, permitiu o uso de moderadores de som nesta habilidade. No entanto, obviamente surge a pergunta: como as pessoas que precisam realizar essa atividade conseguiriam esses silenciadores? Alguém poderia dizer que alguém pode cedê-los, ou seja, dar incomodado. No entanto, obviamente, os pequenos números que a preciosidade, por essa razão desses dispositivos que existem na Itália, não permitem de fato isso. É uma área cinzenta muito estranha. Há que se perguntar quando alguém finalmente fará algo a partir deste ponto de vista. Se a lei de fato permite possuir e transferir esses licenciadores, então existem pessoas que os têm e podem usá-los, e outra lei ainda permite o uso explícito em uma atividade com armas de fogo, como é o controle da fauna selvagem. Então, como faço para adquirir um se já posso? Vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Por hoje é tudo de mim. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.